Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Eu vou ler os 7 primeiros versículos. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Oremos. Senhor, teu povo está diante da tua presença pelos méritos de Cristo. Temos ao nosso Redentor por mediador, o Cordeiro perfeito e santo, que foi entregue para perdão dos nossos pecados. Porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, podemos ousar nos apresentar diante do Senhor, sem medo de sermos consumidos pelo Senhor. Tu és santo. E esta santidade será, ó Deus Santo, impressa em cada um de nós, teus filhos. O Senhor nos diz que por tua palavra o Senhor nos santifica. E é nesta esperança que nos colocamos diante do Senhor, que o Senhor fale, Pai, na pregação da palavra, que o Senhor tire tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção, que o Senhor leve o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, para a tua glória e louvor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio que uma das piores coisas que pode acontecer com alguém nos nossos relacionamentos é você ter algum conceito errado sobre uma pessoa. E talvez você já tenha passado por situações assim. Você está para conhecer alguém ou para estar perto de alguém, e um terceiro chega para você e diz: olha, eu conheço essa pessoa, cuidado, hein? Cuidado com fulano de tal. Fulano de tal, e dá aquela ficha terrível. Tão terrível que você fica com receio de conhecer a pessoa. Eu me lembro que numa mudança de igreja, nós teríamos que mudar da cidade que nós estávamos para outra cidade. Não conhecíamos a igreja, não conhecíamos o pastor da igreja, não conhecíamos nada. Mas um amigo em comum, que já tinha estado naquela cidade, sentou para conversar comigo e com Poliana, e falaram tão mal da igreja, e falaram tão mal do pastor da igreja e daqueles que ali estavam, que Poliana falou: eu não quero nem conhecer essa igreja. Se essa igreja for assim, eu não quero conhecer. E na época eu lembro que eu disse: olha, a experiência dele foi a dele. Nós vamos ter a nossa e nós vamos ter que tirar a nossa impressão. E quando nós chegamos lá, não tinha nada a ver com isso. Nada. Era uma realidade totalmente diferente. E quando você vai com um preconceito contra alguém, por vezes, você é surpreendido. Aquela pessoa não tem nada a ver com o que as pessoas diziam a respeito dela. E aí a hora de surpresa e muitas vezes de corar de vergonha, né? Quem já passou por situação semelhante
sabe bem sobre o que eu estou falando. E não só nos relacionamentos. Sempre que você tiver conceitos errados, isso levará você a tomar atitudes erradas. Se você não crê corretamente, você não vive corretamente. Se você não tem um entendimento sadio das Escrituras, você não consegue viver uma vida cristã piedosa diante de Deus. É por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, falando do estado do homem, e gasta ali os seus 11 capítulos, falando a respeito da obra que Jesus realiza, salvando o pecador, aquele que estava em franca desobediência diante de Deus, que estava longe do Senhor e que foi aproximado pelo sangue de Cristo e que foi unido agora a Jesus Cristo. Depois de falar tudo isso, a ordenança é que estes crentes, que outrora eram trevas, agora estavam na luz e precisavam mudar os seus pensamentos, transformar a sua mentalidade. É assim que Paulo começa o capítulo 12 de Romanos. Eu rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e vocês não podem se conformar com este século. Vocês devem se transformar pela renovação da mente. E a renovação da mente se dá por meio da Escritura. Se dá por meio da palavra de Deus. Aqui no capítulo 6, você tem um importante capítulo dentro do livro do profeta Isaías. Isaías é um profeta que nasceu durante o reinado do rei Uzias. E ele vai mencionar exatamente isso aqui, logo no início do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E a menção a Uzias, ela não é algo que você não deve se importar. Não é uma informação que está aqui à toa. Há um propósito para Uzias estar sendo mencionado. Uzias tem sido considerado o mais notável rei de Judá desde os dias de Davi e Salomão. Excetuando Davi e Salomão, Uzias seria então o grande rei que teve Judá. Judá estava prosperando no reinado de Uzias, estava recuperando as suas forças militares, estava recuperando as suas forças econômicas. Por meio de Uzias, muitas vitórias ocorreram, foram conseguidas com ele à frente do povo. Além disso, este rei promoveu a agricultura, construiu torres no deserto, cavou, abriu poços para que o povo pudesse trabalhar. Ademais, ele era o grande exemplo diante do povo de uma vida piedosa, no culto a Yahvé. Apesar de, por essa preocupação que ele tinha, com o culto, ter feito algo errado e equivocado, ter pecado contra o Senhor, quando entrou no templo para oferecer incenso, algo que ele não deveria fazer. Após 52 anos de reinado, ele morre. Como é que você acha que se encontra a nação, tendo diante de si um bom líder? Você tem acompanhado os sermões da manhã em Samuel, e você sabe que depois de Samuel, e de Samuel à frente do povo como um bom líder, quando o povo entendeu que estava chegando a hora de Samuel morrer, e quem substituiria Samuel eram os filhos, o povo já ficou agoniado, de antemão, pensando o que vai ser de nós. Nós precisamos de um rei como as outras nações, não dá para confiar nesses que estão vindo por aí. Mas aqui não havia aviso, não havia uma preocupação anterior, o rei morre. E agora o povo aparentemente está bastante preocupado com este fato. É nesse contexto que Isaías recebe o seu chamado profético.
É nesse contexto que Isaías será enviado pelo Senhor a pregar ao povo. E a partir destes versos que você viu nessa noite, você pode notar e aprender que você precisa ter conceitos corretos, que levarão você a práticas corretas diante de Deus. Quais são eles? Primeiro, é que você precisa ter um conceito correto acerca de quem é o Senhor Deus. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías entra no templo no ano da morte do rei Uzias, no ano em que o povo está preocupado com os rumos agora que a nação irá tomar, já que o grande rei se foi, já que o grande rei morreu. E o que ele vê? Ele vê Adonai, é esta palavra que aparece, que está traduzida na sua Bíblia por Senhor. Eu já falei aqui algumas vezes que quando aparece na sua Bíblia a palavra Senhor em caixa alta, todas maiúsculas, é porque aparece ali o nome pactual de Deus, Yahvé. Todas as vezes que você vir na sua Bíblia Senhor em caixa alta, é porque o texto hebraico traz o nome de Deus, Yahvé. Mas o judeu compreendeu equivocadamente o mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão. E eles começaram a fazer quase que como uma superstição e não podia pronunciar Yahvé. Tanto é que nós não sabemos nem se essa é a pronúncia correta do nome Yahvé. E sempre que eles olhavam para a Escritura e viam ali a palavra Yahvé, eles substituíam por Adonai, para não pronunciar Yahvé. Adonai significa aquele que é soberano. Adonai está no trono. A ideia então aqui é muito clara. Uzias morreu, o verdadeiro rei continua reinando. O povo não está sem direção. O povo não tem o que temer. O povo não precisa se preocupar. Deus está assentado sobre um alto e sublime trono, o que significa que ele tem autoridade para julgar. E esse julgamento vindo da parte desse Deus justo é também um julgamento preciso e justo. Como juiz e como Senhor, ele permanece onde sempre esteve, assentado sobre um alto e sublime trono. E aqui há algo importante que você tem que lembrar. Talvez você já tenha ligado isso aos nossos sermões de João. Eu peço que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 12. E aqui em João, capítulo 12, você tem a explicação aqui do porquê os judeus estavam incrédulos diante do seu Messias. João disse que o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, mas ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam. Por que que isso acontece? João então vai dizer a partir do verso 37, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. João então fala a respeito de duas profecias específicas de Isaías. Uma que está lá no capítulo 53, que trata do servo sofredor. Uma que está no capítulo 6, que é a sequência do texto que eu li nesta noite, que trata especificamente do chamado, depois que Isaías contempla Deus e vai ouvir: quem há de ir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, e ouve do Senhor. Então vá
pregue a este povo para que esse povo não ouça, não se converta e não seja salvo. Deus estava punindo Israel por causa do seu pecado. E agora, João explica que isso estava mais uma vez acontecendo no Novo Testamento. Diante deles não está Isaías pregando. Diante deles está o próprio Messias, o próprio ungido de Deus, fazendo prodígios, fazendo milagres, e ainda assim o povo não dá ouvidos. O povo deixa o Messias de lado. Isaías explica isso dizendo, João explica isso dizendo, Isaías profetizou acerca disso. E ele continua dizendo, isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Quando é que foi que Isaías viu a glória de Jesus Cristo? Exatamente quando ele entrou e contemplou o trono e aquele que se assenta no trono. Isaías viu a Cristo antes da sua encarnação. E é isso que João está relembrando lá no Evangelho. E por que é importante você pensar nisso? Porque tem muita gente, eu falei que conceitos errados levam a atitudes erradas. Tem muita gente que olha para a Escritura e fala assim, eu prefiro muito mais o Deus do Novo Testamento. Porque o Deus do Antigo Testamento era muito bravo. O Deus do Antigo Testamento era irado. No Novo Testamento, Deus é amor. Pois Isaías está vendo o Deus que se fez carne no Novo Testamento. Pois Isaías está contemplando a Cristo. E é nessa perspectiva que você precisa também olhar para Cristo. Ele é soberano. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o justo juiz. Ele é aquele que se assenta no trono para todo sempre. É Cristo que está sendo contemplado pelo profeta. O mesmo Cristo que está em nosso meio quando nós nos reunimos e nos apresentamos diante do trono de Deus nos céus. Mas veja o que acontece mais. O rei está no trono. E Isaías continua descrevendo, dizendo, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele contempla serafins, criaturas de Deus, anjos de Deus, sem pecado algum, que não ousam olhar para o trono diretamente. Que diante da glória que está no trono, cobrem o rosto com as suas asas e cobrem os seus pés. E aqui há uma clara referência àquilo que você já viu que aconteceu no Antigo Testamento. O próprio Moisés, quando se achegou diante da presença do Senhor, ouviu, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa, os serafins estão cobrindo os seus pés. Você sabe também que muitos personagens do Antigo Testamento, ao entender que haviam contemplado o anjo do Senhor, ficaram apavorados, achando que iriam morrer. E aqui então estão os anjos cobrindo o seu rosto diante do Senhor e clamando o atributo glorioso de Deus, a sua santidade. Santo, santo, santo. Não pense que isso é uma referência à Trindade, não é. Na verdade, a língua hebraica não tem superlativos como o português. Nós expressaríamos que Deus é santíssimo. E quando eles queriam expressar algo assim, Deus é santíssimo, eles repetiam a expressão.
Santo, santo, santo. Esse é o caráter do Deus que se assenta no trono. E eu enfatizo, mesmo sem pecado, eles estão cobrindo a face e os pés diante da santidade de Deus, porque ninguém pode ver a face de Deus. Moisés, diante do Sinai, como eu disse, tirou as sandálias dos pés, e muitos homens, entendendo que estavam diante de Deus, ficaram apavorados. Esse Deus é santo. Mas eles ainda dão um outro título para ele. Santo é o Senhor dos exércitos. Sob Uzias, o povo havia sido bem sucedido em guerras. E agora que Uzias morreu, não há o que temer. O Senhor dos exércitos se assenta no trono. Por que temer quando se está ou diante de um rei, de um Deus soberano assim? Naquele tempo havia grandes exércitos e Isaías estava mostrando que o rei que governa o exército de Israel tinha morrido. Mas o grande Senhor dos exércitos, aquele que sustentava o rei de Israel, continuava no trono, julgando as nações, fazendo isso de forma santa. Como é que você olha para Deus? Qual é o seu conceito a respeito do Senhor? Quando você se ajunta para cultuar a Deus, o que você pensa sobre Jesus Cristo? Aquele a quem nós prestamos culto. Porque é Ele que está sendo descrito aqui, meus irmãos. E diante do entendimento de quem é o Senhor soberano, você pode viver a sua vida seguro, a despeito de muitas vezes passar por tribulações. Mas há crentes que, diante dos seus dilemas e das suas tribulações, se esquecem quem é o seu Deus. E ficam desesperados. Ficam desesperados diante do desemprego. Ficam agoniados diante de uma situação que parece que vai trazer certo embaraço. Muitos ficam desesperados diante da morte. Nós temos um soberano Deus assentado no trono. O problema é que quando você perde isso de vista, você começa a ficar ansioso, você entra em tristeza profunda, você por vezes começa a murmurar das coisas que estão ocorrendo na sua vida. E nós esquecemos muito rapidamente isso. Nós somos muito semelhantes a Israel, que viu este grande Deus, o Senhor dos exércitos, os tirar com mão forte do Egito. E logo depois começam a reclamar. Reclamam lá diante do Mar Vermelho. Deus os socorre. Depois eles reclamam que não tem comida. Deus dá o maná e eles reclamam que não tem carne. No Egito é que era bom. Deus está dizendo que está levando eles para uma boa terra, uma terra que mana leite e mel. Antes de chegar na terra, Moisés manda os espias. E os espias voltam e falam assim: a terra é boa mesmo, mas tem gigante. Diante deles, nós somos igual gafanhotos, não dá certo. O tempo todo reclamando, o tempo todo murmurando. Será que o Deus que os tirou com mão forte do Egito, o Deus que subjugou o Faraó, não iria subjugar os gigantes daquela terra? Mas a memória parece que era muito frágil. Eles se esqueciam, ou ainda não tinham o conceito correto sobre Deus.
ainda tinham muito a aprender sobre o seu Senhor. Lembre que eles estão no deserto durante 40 anos, aprendendo sobre o Deus verdadeiro, depois de ter passado 400 anos, aprendendo sobre muitas outras coisas diferentes. Leva tempo para você mudar a visão de um grupo grande como esse. E se você não sabe quem é o Deus a quem você serve, você tomará atitudes equivocadas, você irá murmurar da sua vida, como fez Israel. Você vai sempre precisar culpar alguém pelo que acontece, para achar que a culpa nunca é sua. E você pode evitar a murmuração, entendendo corretamente a soberania de Deus. Muitas das tribulações pelas quais você passa, é porque Deus está de fato tratando a sua vida, a fim de que você aprenda, amadureça, cresça à medida da estatura de Cristo Jesus. Você precisa ter um conceito correto sobre Deus, mas não só isso. Você precisa ter um conceito correto sobre você mesmo. O que acontece depois disso? Isaías vê o trono, Isaías contempla Cristo, Isaías vê a santidade do Senhor. E o que ele faz depois que vê a glória do Senhor? Não é o que o pessoal faz nas musiquinhas, né? Paparu, parararupá. Não é isso. O que ele faz é ficar desesperado. Dê uma olhada no texto. Então disse eu, verso 5, ai de mim, estou perdido. Por que Isaías chega a essa conclusão? Não há outra conclusão a se chegar quando você entende quem é Deus, o quão santo é Deus. Diante desse Deus, pecadores não vão subsistir. Pecadores ficarão aterrorizados. Não é sem razão que o Apocalipse relata que no dia da ira do Cordeiro, os poderosos dessa terra dirão aos montes: caí sobre nós e escondei-nos, porque chegou o grande dia da ira do Cordeiro. Para aqueles que acham que o Deus do Antigo Testamento é mau e o do Novo Testamento é bonzinho, Hebreus diz que o nosso Deus é fogo consumidor. E Isaías está diante desta visão. Não há então outra coisa a fazer senão entrar nesse desespero que ele está. O teólogo Luiz Berkoff diz que a consciência da santidade de Deus desperta no homem sentimento de nulidade absoluta, uma consciência ou um sentimento de condição de criatura que leva a um auto-rebaixamento absoluto. E eu creio que Berkoff está citando aqui, ou seguindo aqui, o próprio Calvino, que falava que o homem não tem como conhecer a si mesmo, a não ser que ele contemple antes o Senhor e conheça antes o Senhor, porque o Senhor é a referência, e é a partir do Senhor que nós nos avaliamos. Nós costumamos muitas vezes avaliar a nossa vida e formar um conceito sobre nós mesmos, olhando para as pessoas que estão na nossa volta. E então eu me comparo com meus irmãos. Talvez, para ficar um pouco melhor para mim, porque meus irmãos são mais santos do que eu me comparo com meu vizinho ímpio. E então eu acho que eu estou numa boa condição. Acho que foi na semana passada que eu citei o pessoal do pelo menos. Pelo menos eu não sou assim, pelo menos eu não sou assado.
E parece que por vezes o homem se contenta com pouco. E é por isso que ele vive procurando referências para se medir. Mas é sempre uma referência pior do que ele. Porque aí ele consegue sobressair. Isso é um engano. Isso leva a conclusões erradas. Não é sem razão que se você fizer uma pesquisa entre aqueles que você conhece e que não são crentes e perguntar, você acha que você vai para o céu? Não poucos vão dizer, sim, eu mereço ir para o céu, eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal dos outros, eu sou bonzinho, eu sou legal. Entretanto, se você contempla Deus, você consegue perceber o tamanho do seu pecado. Contemplando a Deus, você tem uma conclusão correta acerca de quem você é. E é isso que está acontecendo com Isaías, diante da santidade de Deus. Ele está reconhecendo o seu próprio estado de pecado e de miséria. Curiosamente, se você olhar o capítulo anterior, capítulo 5, a partir do verso 8, você tem Isaías proferindo vários ais. E então ele diz no verso 5, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. No verso 11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite. Lá no verso 18, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça. 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. E ele continua proferindo vários e vários ais. Talvez você lembre aqui que você por vezes consegue fazer isso com aqueles que estão à sua volta. Fulano, pecador, Beltrano, mentiroso, Cicrano, não vale nada. E então Isaías vê Deus. Ai de mim, eu estou perdido. Eu. A afirmação do profeta, estou desfalecendo. Razão disso, porque eu sou homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Até então ele estava falando do povo. Ai de você, ai de você, ai de você. E agora? Ai de mim. Ele não está longe daquilo ali, não. Ele não é diferente. Os seus pecados podem ser diferentes, mas são pecados. A situação era a mesma. Ele merecia o mesmo destino. É isso que o Novo Testamento vai dizer. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Mas na nossa régua, nós muitas vezes nos vemos melhor do que os outros. Eu sou ruim, mas tem gente pior. Eu preciso contemplar o Senhor Deus. Eu preciso aprender sobre a santidade de Deus, diante de quem nenhum pecador pode subsistir. E Isaías reconhece isso. Reconhece o seu pecado. Eu, pecador, os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ele reconhece a condição do povo e a sua própria. Está todo mundo perdido. Eu ouvi um
pastor americano dizendo uma vez e tentando ilustrar isso, que as pessoas falam de pessoas boas e pessoas más, e a ilustração dele que eu achei interessante, para quem gosta de bang bang, ele fala assim: se a vida fosse um filme de bang bang, o único que teria chapéu branco seria Jesus. Porque no bang bang você tem os vilões, né? E o mocinho lá é todo mundo vilão, é todo mundo culpado, é todo mundo pecador. Todos merecem a ira do Senhor. Mas só compreenderá isso quem entender quem é o Senhor. Porque diante de Cristo, eu não consigo mais me comparar com os meus semelhantes. Essa foi a reação de Gideão, quando ele vê o anjo do Senhor face a face. Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Essa foi a reação de Manoá, pai de Sansão. Ele encontra o anjo do Senhor e diz para a mulher: certamente morreremos, porque vimos o Senhor. Diante da santidade do Senhor, só podemos reconhecer o nosso estado de pecado e de miséria, separados de Deus, e entender que só há acesso a Ele por causa de Cristo. Meus irmãos, nós nos reunimos nessa noite para prestar culto ao Santo Deus. E a única razão de não sermos todos nós consumidos é porque estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. É porque o Filho de Deus nos foi dado. É porque na cruz do Calvário Cristo levou os nossos pecados. É porque ali Ele colocou sobre nós a sua justiça, e agora pecadores podem se apresentar diante do Senhor, contemplando o Cristo que é anunciado aqui na Escritura, sem ter esse terror todo que teve Isaías. Sabendo que toda a ira que deveria ser derramada sobre você, foi despejada sobre o Senhor Jesus Cristo. E isso precisa levar você a amar a Cristo e viver para a glória dEle, e abrir mão das suas convicções erradas, e a rever os seus conceitos errados, e a mudar de vida no poder do Espírito Santo, passando por cima de muitas coisas que você acha que é correto, que é justo, mas que, se vistos a partir da Escritura, são pecado. É preciso compreender o estado de pecado diante do Senhor, quando não se consegue perceber o quanto você é pecador. Você corre o risco de colocar você como padrão. Quem não é como você, não vale muita coisa não presta, não é crente de verdade. Porque ser crente é ser como eu sou. Ser crente é fazer o que eu faço, é tomar as atitudes que eu tomo. Quando isso acontece, quando você é o padrão, todo mundo está errado, porque não há ninguém como você. E você às vezes vai cantar quão grande sou eu, em vez de quão grande é o Senhor. Você tem um entendimento correto sobre quem é você? Sobre do que você é capaz? Às vezes nós nos espantamos com os pecados alheios, como se nós não fôssemos capazes de fazer aquilo. Eu já contei aqui algumas vezes a história de Matthew Henry, e eu acho essa passagem aí da vida dele extraordinária. Ao ser assaltado, a oração dele foi: obrigado porque levaram tudo, mas não era muita coisa. Me levaram o dinheiro, deixaram a minha vida. Obrigado porque eu fui assaltado. Não era eu quem estava assaltando.
Ele entendia o que o separava daquele ladrão. Graça. Porque a índole é a mesma. Ambos herdeiros de Adão. Ambos filhos de Adão. Ambos nascidos em pecado. A questão é, você tem essa consciência de pecado? Ou você tem a falsa impressão de que você é diferenciado? Lembra de Paulo, aquele que pensa está de pé, cuide que não caia. Quando você tem muitos crentes equivocados acerca de si mesmo, há muitos males que são causados à igreja. Porque a quebra da comunhão, a falta de perdão, a fofoca, a toda sorte de pecados que acabam sendo cometidos uns contra os outros. Não esqueça da realidade de que você está salvo em Cristo, mas você ainda não é perfeito, você ainda está sujeito a falha, você ainda está sujeito a pecados. Não se engane sobre quem você é. É verdade, você é um redimido. Mas olhe para os nossos irmãos do passado, todos eles redimidos, capazes de fazer coisas terríveis. E é por isso que nós não podemos baixar a guarda. Todos, potencialmente, são fofoqueiros, todos, potencialmente, são assassinos, todos, potencialmente, são ladrões, todos potencialmente quebram todas as leis do Senhor. É por isso que você precisa se agarrar à graça de Deus, e é por isso que você precisa ter mais um conceito correto, que é o conceito do perdão. Dê uma olhada nos versos 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Veja a sequência. Isaías contempla a Cristo. Isso leva ao desespero. Porque ao entender quem é Deus, ele agora sabe quem ele é. Ele sabe o que ele merece diante de Deus. E em seu grito de desespero, ai de mim, estou perdido. Quem socorre o profeta é o próprio Senhor. Não há outro que possa socorrer a Isaías. O perdão vem de Deus. O perdão vem do próprio altar do Senhor. É de lá que o anjo tira a brasa viva e toca nos lábios do profeta. E é interessante porque a queixa dele é: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e a brasa toca nos seus lábios. A ideia é que quando você reconhece o seu pecado, você alcança de Deus perdão, salvação, purificação. É isso que está acontecendo com o profeta. Mas antes do perdão, Deus o levou ao arrependimento. Deus o levou a ver algo que talvez não tenha sido boa de se constatar, algo bom de se constatar. Porque quem tem um conceito elevado acerca de si mesmo, ao olhar para a Escritura, fica decepcionado. Eu não sou o que eu acho que eu sou. Eu sou isso aqui. Perdido. Morto em delito e pecado. Eu não sou justo. Ninguém é justo. Não são boas notícias.
São palavras duras. São verdades que descem quase que queimando a garganta. Mas que, se assimiladas, levam aos pés de Cristo. Porque ali há perdão. Porque é em Cristo e somente em Jesus Cristo que há verdadeira redenção. Não há ação humana. É o Cordeiro de Deus que morre pelos pecados. É o Cordeiro de Deus que satisfaz a justiça deste Deus Santo. É o Cordeiro de Deus que iremos anunciar na ceia, que derramou o seu sangue para purificar pecadores. Mas o pecado precisa ser confessado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus santifica o profeta, toca nos lábios do profeta, preparando o profeta para a missão que o Senhor tem para ele. Ele será a boca do Senhor a falar ao povo. Ele precisa da purificação dos seus pecados. Ele precisa de um linguajar santificado. O que ele ouve da parte do Senhor: eis que a brasa tocou os seus lábios, tua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Cristo Jesus perdoa pecadores. É por isso que Paulo proclamava que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Para que haja restauração diante de Deus, é preciso consciência de quem você é diante dele. Enquanto você se engana, enquanto você coloca os seus pecados aí para baixo do tapete, ou no linguajar do pessoal de hoje em dia, você passa pano para você mesmo. Enquanto você acha que as pessoas são ruins, mas que você não é tão ruim assim, você ainda não compreendeu corretamente aquilo que Deus tem mostrado nas Escrituras a respeito de todo homem. Paulo lembra isso aos Efésios: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais todos vós andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa era a condição de todos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, amou a sua vida. Perdoou o seu pecado quando você se achegou a Cristo. Mas essa obra que foi iniciada, ela ainda não foi completada. Até o dia em que a igreja for apresentada gloriosa, sem mácula e nem ruga diante de Cristo Jesus, Deus irá continuar tratando o nosso coração. Por vezes isso vai machucar. Por vezes isso vai nos colocar em situações que nós não gostaríamos de estar. Mas Ele faz isso para o bem dos seus filhos, para que todos sejamos apresentados diante dEle perfeitos como o Senhor Jesus Cristo. É preciso reconhecer pecados, a fim de ser perdoado pelo Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, com a morte de Uzias, o povo começou a confiar no seu próprio braço.
começou a fazer aliança com outras nações, começou a confiar em ídolos, tirou seus olhos do Senhor. Você percebe isso claramente no livro de Isaías. E você percebe também as condenações do Senhor a todos esses pecados. Isaías está contemplando o soberano. Deus está no trono. Cristo Jesus reina. Talvez as circunstâncias difíceis pelas quais você passa sejam usadas por você como justificativa para muitas atitudes erradas, pecaminosas. Me entenda, pastor. A minha situação é difícil. Eu já sofri muito. Isso explica a minha reação. Ninguém sofreu mais que o Senhor Jesus Cristo. E como diz o apóstolo, quando o trajado não revidava com o traje. Jesus não se vingava a si mesmo. Jesus entregava tudo diante do seu Pai. É esse que está sentado no trono e que soberanamente está conduzindo a sua vida. Confie nele. Não deixe que os seus olhos se desviem para outros lugares. A mensagem de Isaías é que não há por que se preocupar. Não fiquem aí pensando que porque Uzias morreu, que agora a nação vai mal. Deus reina. O Senhor está no trono, Ele tem pleno controle de todas as coisas. Infelizmente, muitos que estão dentro das igrejas acabam se esquecendo destas verdades, ou não entendem completamente estas verdades. Há muitos templos vazios, cheios de pessoas que estão vazias do conhecimento de Deus, e por isso tanta prática errada. Maneiras de se portar diante de Deus equivocadas, como se Deus fosse um de nós. Maneiras de se relacionar com os irmãos de forma errada, segundo o próprio critério. É a partir do entendimento correto que você tomará atitudes piedosas diante do Senhor. Tenha então conhecimento correto sobre quem é o seu Deus. Busque a partir do conhecimento dele compreender qual é a sua situação e se você está em Cristo. A sua situação é de um pecador redimido pelo sangue do Cordeiro, mas ainda com potencial de pecar e de transgredir a lei. Agarre-se na graça de Cristo. Confie no soberano Senhor. E quando diante das tentações você sucumbir e pecar contra Deus, recorra ao seu perdão. Ele é rico em perdoar. Que Deus o ajude a caminhar diante do Senhor, honrando o glorioso Deus que se assenta no trono, que intercede por você, que deu a própria vida para que você fosse libertado da ira vindoura, recebendo perdão de pecados.